Boa tarde, reverendos Wellington e Jackstone, os primeiros da fila. Boa tarde, Saulo, Gisele. Já já o pessoal vai entrando aí, né? A nossa conversa de hoje é com o pastor Wellington. Ele é lá do Espírito Santo, né? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Itaparica, em Vila Velha. Mas a gente se conhece há muito tempo, que ele é natural da região de Carangola, lá de onde eu também sou, né? Sou de Alto Caparaó, muito próximo, e a gente conviveu aí muito tempo, desde mais novo. Coloca um ator para fazer o seu papel, o que é isso? E aí agora ele está atuando, né, já há alguns anos lá no Espírito Santo, e o Wellington tem se focado bastante em aspectos pastorais, né, de leituras sobre a igreja, mas também sobre cuidado de pessoas, e é um amigo que, pela sua experiência também, tem nos pastoreado, né, tem cuidado da gente. E é um privilégio trazer ele hoje para conversar sobre esse aspecto de como você também pode ajudar outras pessoas, né? Muitas pessoas têm te procurado para fazer perguntas, para falar de situações difíceis da vida, e a gente tem essa oportunidade de poder ajudar também, né? De poder conversar também e de alguma forma servir essas pessoas, e a temática da conversa de hoje é sobre isso. Eu vou incluir ele aqui na nossa conversa e aí O papo. apareceu o homem. Pá, E aí, Wellington, tudo bom, meu querido? tranquilo, Maicon? Tudo na santa É, paz. Tudo jóia com a Glenda e com os meninos? tudo bem, tudo bem. Eu... Estou meio cansado de ficar em casa direto, mas a gente vai Aprender, inventando moda aqui, distraindo, manter duas crianças em casa não deve ser muito fácil, não. né, não. É, Mas vamos sobreviver, tranquilo. coisa boa. Ô, Wellington, prazer. Chamar de boca mesmo. Fica Ô, à Wellington, vontade. a gente é um prazer receber você aqui, né? Ainda que de modo virtual, mas receber você para esse momento de conversa, mas de instrução também para nós. É um privilégio, né? Para mim, para a Sexta Igreja e para o pessoal que vai acompanhar a gente agora ao vivo. Às 8 horas o vídeo está no nosso canal no YouTube também, para quem quiser ver depois mais tarde, né? Vai estar registrado lá. E a nossa temática de hoje é falar um pouco sobre essa ideia de aconselhar pessoas, de cuidar de pessoas, porque eu tenho entendido que nós estamos vivendo hoje um momento marcante, que é o mais marcante dessa geração, né? Ontem conversava com o pastor Rômulo e, inclusive, a gente falou sobre isso. Falou, olha, é, talvez os nossos avós, bisavós, pegaram ainda resquícios de guerra ou estavam vivos durante períodos de guerra e eles tiveram aquele impacto todo. Agora, quem nasceu da segunda metade do século XX para cá, que é o nosso caso, década de 60, 70, 80 e por aí vai, nunca pegou uma guerra, nós não tínhamos pegado uma pandemia, nada que rompesse de maneira global a estrutura social do jeito que a gente está vendo agora, né? E isso vai gerando assim pensamentos e frustrações e muita coisa difícil para a vida das pessoas. Mas a gente também entende que num momento difícil tem tanto coisa boa acontecendo quanto coisa ruim acontecendo, né? Tudo na vida tem dois lados. Então, o que que você tem entendido aí nas suas andanças, nas suas conversas, pensando em sociedade, em igreja e família?
Qual talvez seja o saldo positivo até agora, o saldo negativo? O que que você tem percebido de... A gente está colhendo de bom nesse momento e de ruim? Beleza, não é? Primeiro, obrigado, cara, me chamar, a gente está aqui junto, né, batendo esse papo, e é sempre um privilégio estar perto de você, né, da turma toda aí de Carangola, do Presbitério Vale do Caparaó, mas é muito melhor quando é ao vivo, né? Bem Quando melhor. a gente está próximo fisicamente. Então, assim, primeira coisa que eu poderia já, assim, para puxar o assunto, né, para continuar o que você mexeu aí, é que esse tempo todo está trazendo para a gente uma coisa boa que já estava aí que a gente não usava. Por exemplo, isso aqui. Esses recursos estavam aí disponíveis e fazer uma videoconferência parecia que era uma coisa, assim, pelo menos para a minha realidade, para a realidade do meu povo aqui, da igreja que eu pastorei, era sempre, parecia que era uma coisa assim, muito difícil ou muito importante, no sentido de que, muito raro. E agora a gente só está tendo esse recurso, a gente só está tendo esse jeito de comunicar. Então, a gente descobriu, estamos descobrindo, aprendendo a mexer, poderia dizer que um benefício que estava debaixo do nosso nariz a gente não usava. E a gente está conseguindo a vencer um paradigma, uma mania, sei lá, um costume que era muito comum até então. Quem não vencer esse costume agora, ele vai ser prejudicado, vai se prejudicar. Eu ainda escuto gente na igreja dizendo, quando a gente vai orientando para as pessoas, indicando livro, alguma coisa, que ele quer livro de papel, né? Que ele quer o livro de papel, que eu gosto de sentir o cheiro do papel, porque gosta dessa coisa de tocar, da coisa física e tal. E eu não vou entrar nesses valores, mas eu sempre falo, olha, você que nasceu de 20 anos para cá, você não pode ficar repetindo isso. Daqui a um tempo esse negócio vai mudar, pode mudar, e você precisa gostar do conhecimento que está ou no papel ou no meio eletrônico. Você tem que querer aquilo que está ali, que pode ser uma ferramenta para a sua vida, e não Sim. a coisa em si. E a mesma coisa para esses meios aqui, né? Então, assim, nós temos na igreja gente, acredito que a mesma coisa aconteça aí, que está batendo cabeça ainda para entrar num Zoom, para poder participar de uma coisa ou outra, mas está tendo que se virar. E a gente está se aproximando assim. A gente estava fazendo uma reunião de oração ontem, aqui pelo Zoom, com a igreja, e a gente sente as pessoas próximas. A gente, quando alguém traz um assunto ali, apesar da gente não estar do lado, a gente consegue sentir. Então, para mim, um dos, né, muitos benefícios é que a gente está aprendendo a lidar com isso, né? A se aproximar das pessoas por esse recurso aqui. Porque ao mesmo tempo que é frustrante não poder ir ali, andar 2 quilômetros e estar no tempo, junto com o pessoal que você conhece, é muito bom, porque eu estou encontrando com gente que eu ficava esperando ele voltar de um outro país, de outro lugar, eu já posso encontrar aqui, porque ficou uma coisa mais comum, né? Mas, assim, isso é a parte técnica da coisa, né? A pandemia, realmente, ela é uma novidade para todo mundo, para a maioria dos que estão aqui, né, de nós, aí, é um negócio recente, é um acontecimento, uma interrogação de todo tamanho, ninguém sabe direito, todo mundo dá pitaco, quem se chama, se diz especialista, cada um fala de um jeito, defende uma coisa, faz uma previsão, né? Eu estava rindo um dia desse que tem gente que, na nossa igreja, nos presbíteros, você conhece o seu Edio, ele está barbudo, né? Ele é da reserva da Marinha, então ele sempre fez a barba todo dia. Agora ele falou, sabe o que aconteceu, seu Edio? Não, tal, né? Está em casa, né? Ele falou assim, não, eu estou esperando o pico, estou esperando vir o pico da doença e tal. Eu falei, você deve estar esperando o pico da pandemia do Mandetta, né? Não veio até hoje, né? Então, graças a Deus que não veio, nós não estamos reclamando porque não veio. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Mike, é um negócio muito difícil, ninguém sabe direito o que é isso. Agora é certo, né? Ontem eu acompanhava vocês também aqui, eu vi vocês conversando, e de fato, assim, muita coisa foi por água abaixo, né? Coisas que a gente acreditava que eram muito importantes. Então, assim, é rico, é pobre, está preso do mesmo jeito, está sujeito às mesmas coisas. Sempre foi assim, mas agora isso está mais evidente, né? Sim.
Você tem muita saúde, tem pouca saúde? Pô, isso pode te ajudar. Mas não é tão assim, né? Você precisa entender que qualquer um pode pegar o vírus e a gente não sabe o que ele vai fazer se você o contrair. Então, isso parece que trouxe todo mundo para poder, com o mesmo nível, para se igualar como humanidade. Eu acho que isso é um grande ganho. Está todo mundo meio que apertado, meio com medo, cismado, porque ninguém é corajoso ao ponto de falar assim, não, isso aqui não pega em mim. Né? Não É. importa o que ele é, o que ele pensa. Ele não tem essa coragem, ele não tem essa capacidade. E muita coisa ainda vai ser, eu acho que vai ser construída a partir de agora. Né? Acredito que, como igreja, eu tinha uma resistência muito grande com isso aqui, com câmera, né? Nunca gostei. E então, assim, o que tinha de transmissão de culto na igreja é porque a galera lá queria fazer, eu nem assistia, não queria nem ver, porque não gosto, não gostava, né? Eu não posso nem falar que eu não gosto mais. Agora não, bicho. Agora a gente tem que fazer o melhor que puder fazer nesse sentido aqui, porque esse vai ser um canal que não é um canal temporário de comunicação. Eu acredito que ele já era um canal que estava ali de lado, como eu disse no início, estava debaixo do meu nariz e eu não enxergava, talvez porque o meu nariz é grande e tampava, né, cobria, mas estava ali e eu não percebia. Agora não tem jeito mais, cara. Agora nós vamos ter que, vamos ter e vamos fazer com alegria, usar desse recurso o tempo todo. Acho que a igreja vai funcionar quando isso acabar, não sei como nem quando acabará esse momento que a gente está vivendo, mas quando isso acabar, isso que a gente ganhou aqui, ou que a gente descobriu aqui, a gente não fica sem ele mais. É o que eu penso, a gente não vai voltar, não vai regredir. Eu tenho percebido que pode haver ganhos permanentes aqui mesmo. Porque a gente está descobrindo algo novo, né? Algo muito fora da nossa realidade. Infelizmente, por um lado, e felizmente por outro, muita coisa que a cultura de um modo geral, que a sociedade de um modo geral já pratica, demora a entrar para os portões da igreja. Isso é bom para a Verdade. gente manter a pureza, Sim. mas isso é mal para a gente aproveitar da graça comum de Deus que está pipocando aí de coisa boa, de arte, de tecnologia, e às vezes a gente fica com as resistências e isso demora a acontecer por conta disso. Né? Então, foi até um acelerador nesse processo que a gente teve que Foi. aprender, dando Foi um cabeçada empurrão para que a tudo gente quanto é tomou. lado e aprendendo. É, a gente Mas tomou um empurrão então, para frente aí. aí nesse processo agora, todo mundo está nesse clima de barata voa, não sei para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, eu não sei nada. A gente está sendo aí procurado constantemente por pessoas precisando de ajuda. E isso não está se Uhum. restringindo a gente como pastor, né? Antes podia até ser, as pessoas, vou procurar o pastor para conversar. Hoje, qualquer membro da nossa igreja, qualquer pessoa que às vezes nem cristã está recebendo amigos aí desesperados, falando assim: me ajuda, o que eu faço da minha vida? Toda a minha estrutura, tudo que eu acreditava caiu por terra, toda a minha estabilidade que eu tinha construído ao longo dos anos parece que agora não serve para mais nada. E qual Sim. seria, ou qual é, na sua opinião, o primeiro passo, então, para quem quer ajudar? Alguém chegou e desesperado e soltou um monte de coisa em cima de você, e aí você fica assim, e aí, o que, que eu faço agora? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Tem uma regrinha? Tem onde começa? Como é que funciona? Cara, eu acho que isso aí foi outra coisa boa que aconteceu, né? Que assim, já existia essa oportunidade, ou podemos chamar de oportunidade, de obrigação, responsabilidade, privilégio, o que for. Já existia, já estava para nós, já existia para nós esse benefício de tocar as pessoas, de chegar nas pessoas. Mas a gente estava achando, pelo menos a impressão que eu tenho é essa, que isso sempre era levar alguém para a igreja, né? Sempre levar alguém para o templo, né? Para o templo. Sim. E agora não dá, né? Não era também certo isso, mas era assim que a gente pensava. Mas e agora? Agora não dá. Então a gente percebe que, por exemplo, o local em si, o templo, nesse momento não existe, né? Essa possibilidade.
o pastor não está mais disponível lá no templo, como a gente pensava. Então, não dá para contar com o pastor para isso, né? Não tem como ele fazer isso, ele não vai lá. Como é que eu faço? Então, essa tem sido a demanda que está surgindo agora. E eu vejo assim, como que é legal, né? É, algumas pessoas, né, que eu estou acompanhando, né? Cada uma reage de um jeito. Então, por exemplo, tem uma pessoa daqui da igreja de Itaparica que, no primeiro momento, ele ficou desesperado. Ele achava assim que não podia nem trabalhar mais. Ele quase pediu conta do serviço, porque medo, né, de pegar uma doença. Depois, ele entrou numa outra onda, né, um outro momento. Né? Ele falou, não, eu tenho que ir, então vou tomar os cuidados. Mas eu quero que todo mundo tome cuidado também no serviço. Né? Só que alguém lá pegou. E aí, a primeira reação dele foi: poxa vida, eu tomo todos os cuidados, né, faço aquele movimento todo, chego em casa, não entro, tiro a roupa ali, faço essas coisas todas de precaução, que a pessoa não faz isso, pastor, e agora que você foi? Aí eu falei: agora que você tá bom, agora que ficou legal. Vamos conversar um negócio aqui. Você acha que a pessoa demorou a falar? Acho. Por quê? Ela demorou a avisar lá na empresa e tal. Por que você acha que ela fez isso? Então, bem, pode ser tudo isso que você está pensando, pode ser medo também, pode ser vergonha, pode ser. Porque tem um monte de gente que eu conheço que já teve e só contou que teve, né? Porque estava nos 2 últimos dias do resguardo, porque estava com vergonha, com medo, não sabia como é que as pessoas vão reagir, porque tem muita gente cismado com isso. Leproso, leproso. Como era antes, né? Parece que é leproso, não quer que chega perto e tal. Então, você imagina se essa pessoa, eu falei para ele, será que esse colega seu de trabalho ele não estava com essa sensação, né, com esse medo? E assim aí ele pode ser, pastor. Eu falei: se for verdade, isso que a gente está pensando aqui, você acha que ele viveu dias bons? Quanto tempo tem que você acha que aconteceu? Ele fez as contas, lá tinha 6 dias. Eu falei: imagina você, 6 dias achando que você está com a doença, que todo mundo vai te olhar atravessado, que ninguém vai te tratar direito, que você vai ser colocado num canto, você vai ter que morar dentro de um quarto, porque cada um reage de um jeito aqui, né? Como é que você reagiria? Aí ele falou assim: pastor, eu tenho que pedir perdão para Deus, porque se essa pessoa passou por isso aí, ela deve estar numa situação ruim demais. Eu falei: eu acho que ela está. E quem é a pessoa melhor do seu serviço para poder falar uma coisa legal para ela, assim, para estar do lado, não do lado colado, abraçado, mas para caminhar com ela nesse instante? Tem gente mais crente que você lá? Aí: não, de crente lá só tem eu. Eu falei: então, meu amigo, então você foi o escolhido. Né? Você é o escolhido de Deus para abençoar aquele pessoal ali. Tanto essa pessoa, como os demais que vão ficar, cada um com a pulguinha atrás da orelha. Ainda mais que essa pandemia, essa doença, né? O que a gente percebe é assim, que todo mundo que se pergunta: está tudo bem, pessoal? Não, está tudo bem, está tudo bem. Mas quando você vai conversar com ela de fato, está todo mundo passando cagaço, está com medo, está todo mundo cismado, né? Então, não é só a pessoa lá que foi contaminada. Outros que estão ali também, que conviveram com ela por um período, está todo mundo com aperto, cara, todo mundo passando aperto. Agora, você foi colocado lá só para ir lá, para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para viver para você mesmo, ou sua vida pertence a outra pessoa? Porque você é crente, né, cara? Não, minha vida não me pertence, minha vida pertence a Jesus. Eu falei: então tá aí, ó, sua missão, seu campo missionário ficou maior agora, ficou mais aberto. Você tem agora pessoas com mais abertura para você falar daquilo que você acredita, daquilo que você vive. Então é uma grande oportunidade. E assim ele está fazendo. E depois disso para cá, ele disse que eles estão tendo uma coisa que ele já queria, que ele tinha proposto lá, é separar um momento lá do horário de café deles, e todo mundo orar, fazer uma leitura da Bíblia, conversar algum drama que está acontecendo. Não tinha isso. Começou agora com depois da Oportunidade. Covid. Maravilha. Que benção que a Covid abriu uma porta. Mas aí vem a pessoa e fala assim: ó, eu não me sinto preparado. Se acontecer comigo, eu não sei o que falar, eu não sei como falar, eu tenho que ter um curso de teologia, eu tenho que fazer uma faculdade de aconselhamento, existe. Como é que é isso aí? Porque o povo chega para falar comigo, eu só falo assim: tá bom, eu vou orar por você e sai de galope, porque eu não sei como reagir. E aí, precisa ter curso de teologia? Precisa saber a Bíblia de capa a capa? Como é que eu ajudo uma pessoa? Se eu não sou pastor, se eu não tenho formação? Joia.
Rapaz, é um negócio que a gente, principalmente nós que somos de igrejas tradicionais, igrejas reformadas, a gente parece que não vivencia isso muito bem, não executa isso muito bem. É uma verdade bíblica que na reforma protestante foi muito falada, que é o sacerdócio universal dos crentes, né? Que é esse acesso que todos têm, onde a- o pastor, o líder, né? O pastor, principalmente o pastor, normalmente cai nas nossas costas mesmo. O pastor, depois, às vezes, pega nos presbíteros também. Eles não têm todos os dons, todas as capacidades, eles não são a igreja somente. Eles, eles e nós, pastores, presbíteros, demais irmãos, nós somos um corpo, cada um contribui com o outro. De Sim, fato, existem coisas que só o pastor pode fazer, é determinado para ele fazer. Mas aconselhar, apoiar, ouvir alguém, isso aí não é. A Bíblia não fala que isso é um serviço só do pastor ou de quem recebeu um treinamento específico para isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que é para a gente aconselhar uns aos outros, né? Para a gente fazer isso. Romanos capítulo 15 fala assim. Então, quando a gente se esconde nesse negócio de que não foi preparado, eu não tenho preparo formal para isso, tal, isso na verdade é uma desculpa. É uma desculpa da preguiça, é uma desculpa por causa do medo, da ansiedade que isso pode causar, mas é uma desculpa. Não é verdade. Não é verdade. Agora, claro, todo, todo material que você puder consumir, ler, por atrás, pode agregar valores, mas olha só, se você tem uma mensagem em você, se você tem uma fé, uma crença, né, em algo que fez diferença para você, é isso que você tem que passar. Você não precisa citar fulano, citar Beltrano, conhecer isso, conhecer aquilo. Isso pode até ajudar, mas o mais importante é ter aquele que de fato transforma, aquele que de fato mudou a sua vida. Então, se mudou a sua vida, eu sempre falo aqui com os meus irmãos, olha, você acredita em Jesus? Faz alguma diferença na sua vida? Faz como? Aí ele conta lá uma meia dúzia de coisas e tal. Eu falei, então é isso, cara, é isso que você tem que falar. Mostra que Jesus fez diferença na sua vida. E te ajudou a confiar mais, a não confiar em você mesmo, a confiar nele, somente nele, viver uma vida para ele. Eu não sei, parece que travou aí, não sei se está travou um chegando aí para pouquinho. você mais. Agora voltou. Tava travando um Uhum. pouco, mas voltou agora. Mas os últimos 30 Sim. segundos aí a gente não conseguiu pegar. Beleza, vou repetir. Estava dizendo o seguinte, que qualquer crente, crente verdadeiro, a gente não está falando aqui de membro de igreja, nós estamos falando de crente. É que a pessoa pode ser membro da igreja por vários motivos. Mas eu estou falando de um crente, alguém que vive uma vida de confiança absoluta em Deus, exercita isso, busca o Senhor na sua particularidade, busca intimidade com Deus, e que lê a Bíblia, que tem devoção pela Bíblia, entende que a Bíblia é a palavra de Deus, essa pessoa está tendo experiências com Deus. Então ela está sim, certamente capaz de caminhar com outra pessoa que possa ter algum drama. E se surgir alguma coisa que é muito cabeluda, digamos assim, né? Que é muito difícil, ela pode pedir ajuda, porque ela não está sozinha, ela está num corpo. Né? Ela não Sim, tem que dar conta do serviço sozinha. Né? Tá chegando aí? Eu acho que travou de novo, né? tá. Não, aqui tá de boa. Tá, Tá. tá para mim aqui só, então. Então, ela não está sozinha, ela não tem que dar conta do serviço sozinha, ela não tem que ser heroína, herói, né? Ela não precisa disso. Ela está no corpo, então ela pode sim pedir auxílio de outras pessoas. Né? O que ela não pode é encurtar a mão, né? Esconder o braço, falar assim, não posso, não sei, não consigo, nunca. No mínimo, para poder levá-la a alguém, ela tem que estar ali disposta. Né? Agora, tem um negócio bem interessante também que a gente percebe no aconselhamento, no cuidado de uns com os outros, eu percebo isso a vida inteira, né? De fato, Deus nos usa e põe na nossa boca palavras que a gente às vezes nem imaginava que ia conversar com aquela pessoa. Mas a maior parte do aconselhamento, se a gente pudesse, se eu pudesse, né, colocar isso em números, eu diria que 80% do aconselhamento, do ajudar pessoas na conversa, no diálogo, no aconselhamento, acontece por aqui. Ouvi. Ouvir, ouvir.
É parar para ouvir com vontade, com interesse de fato, né? É valorizar aquela pessoa que está ali, que está te procurando, e mesmo que ela vá contar uma história que para você pode parecer uma coisa pequena, mas perceber que aquilo para ela está sendo um drama, está sendo difícil, e ajudá-la a crescer, né, diante daquilo ali, sempre apontando para aquele que é a solução da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, não tem outro caminho, né? Então todo crente pode, mas eu percebo que parece que é mais fácil terceirizar isso. Então, quando a gente. E aí a gente tem dois tipos aí normalmente de terceirização. Primeiro, a pessoa manda para o pastor. Às vezes, né? Não sei. Não sei se é primeiro, não. Ou manda para o pastor, ou manda para o psicólogo, né? Ou para uma terapia, alguma coisa do tipo. E eu estou falando mal de pastor e estou falando mal de psicólogo? Nada disso. Só estou dizendo que, por preguiça, ou por irresponsabilidade, por não assumir esse papel, esse chamado, a gente prefere jogar nas costas de outro, né? A gente terceiriza. Quando eu não quero, quando eu estou indisposto, quando eu estou com preguiça de cuidar do meu filho, de dar atenção para ele, eu ligo a televisão no desenho preferido. Então, eu passei para outro. Passei a responsabilidade da atenção dele para outro. Então, é isso que eu estou fazendo. É o que a gente faz, é o que a gente vê acontecendo muitas vezes, né? Passa para o pastor, não porque não podia acompanhar, porque não quer envolver. E aí é um outro problema, né? Aí já é É. uma outra questão. E aí tem a questão de que isso vai implicar em investimento de tempo, de energia, Sim, porque é muito fácil, alguém coloca uma situação, você manda uma mensagenzinha no WhatsApp com aquelas duas mãozinhas assim, ó, tum, pronto, sim, significa que eu fiz o que eu posso. Ó, resolvido. Mandei a mãozinha. E pronto. Agora, quando diz assim, não, agora a pessoa colocou, às vezes, num grupo para todo mundo, talvez você vai ter que chegar no privado e falar assim, aqui, me conta melhor o que está acontecendo. E aí, às vezes, a pessoa vai te mandar um áudio do tamanho de um podcast, do tamanho de uma pregação. Ou às vezes ela vai te ligar. E depois sim. que ela contar, aí você vai ter que fazer a próxima pergunta. Aqui, me fala, além de orar, tem alguma outra coisa que eu posso fazer por você? E aí, se a pessoa disser tem, e envolve esforço, sair do seu Sim, conforto, envolve novos passos agora. E aí, quando você coloca essa ideia, às vezes, da preguiça, do medo, pode ser, inclusive, por ter essa consciência. Fala, se eu perguntar, a pessoa pode abrir o coração e começar a falar mais do que eu queria ouvir, e depois ainda vai sobrar para mim, né? melhor não É, saber, né? é melhor não saber, é melhor mandar a mãozinha lá e pronto, orei por você. E, né, supostamente, pelo menos, a mãozinha hoje significa orei, né? Se orou É, mesmo, a gente não sabe. Mas não, às vezes é só fica. para poder ficar livre mesmo, né? É só É, para então, despachar. assim, tem essa ideia, né, do olhar. Assim, como que você acha que é isso? Como deve ser o olhar da pessoa? A gente deve andar procurando gente com problema para ajudar? Ou não? Existe uma sensibilidade diferenciada? E outra coisa, se todo crente está habilitado a fazer isso, esse é um chamado geral para todo crente, ou não? Tem, dentre os crentes, tem um grupo dentro da igreja que Deus falou, esses aqui nós vamos usar. Eles são leigos, Uhum. eles não são pastores, mas não é um negócio para todo mundo, não. Tem crente que vai, tem crente que não vai. Então, essas duas coisas, qual o olhar, o que eu devo procurar, ou se eu devo procurar, né? E como eu olho para essas pessoas com dó, com compaixão, ou tem algo mais, e se é algo mais amplo, né? Você tocou um pouquinho aí já na ideia do sacerdócio universal dos crentes, mas aí às vezes as pessoas podem dizer, não, a minha parte nesse sacerdócio é atuar em outra área. Esse negócio de ficar mexendo com gente não é a minha área, né? Deus não me chamou para isso. Fala para a gente um pouquinho sobre esses aspectos. Beleza. Não, de fato, tem pessoas que vão ter uma atração maior, uma sensibilidade maior para alguns serviços e não para outros, né? Isso é fato, né?
Quer dizer, nem todo mundo prega, nem todo mundo prega, nem todo mundo leciona, ensina, mas todo mundo tem que ter uma mensagem para poder caminhar com ele. Né? Está agarrado em quê? Né? Então, está firmado em quê? Em que você acredita, né? Você acredita. E, como eu disse, assim, nós estamos num corpo. Quando chega para mim uma demanda que eu acredito que eu não dou conta, né, eu não apenas despacho ela assim, ou mando a mãozinha para ela. Né? Eu vou atrás de quem pode ajudar, então. Né? Claro, isso envolve tempo, disposição, uma série de outras coisas. Você teve aqui um tempo atrás falando para a gente sobre cosmovisão, né, fazendo um seminário para a gente. Por quê? Porque eu acredito que eu preciso ouvir isso, minha igreja precisa ouvir, mas eu não sou a pessoa melhor para poder falar no assunto. Quem gosta, quem está mais inteirado, quem estudou mais, pode fazer. Então a gente vai, é um corpo, e esse corpo ele é muito surtido, ele é muito cheio de opções. A gente não é solitário, sozinho. A gente só pensa que é solitário sozinho se a gente estiver meio depressivo, né? E aí, igual aconteceu com Elis, achar que está sozinho, que tá só ele que é o cara, que é crente e tal. Não existe isso, cara. Não existe. Nós não caminhamos sozinhos. E mais do que isso, né? Aquele a quem nós servimos, a Bíblia diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, em horas espetaculares, extraordinárias, até aquilo que a gente não foi chamado para fazer, Deus pode nos usar. Agora, claro, né? Como que a gente vai ajudar alguém a ter saúde se a gente não mantém a saúde, né? Se a gente não cuida da nossa própria saúde? Aí eu quero entrar fazer um parênteses aqui, mas e considerar o fato de que, às vezes, o que atrapalha as pessoas perceberem essa oportunidade de serem úteis ali, perceber o que está acontecendo em volta, é o que elas estão consumindo. Elas estão enchendo a cabeça de tanta notícia ruim, de tanta coisa desagradável, ou seja, a dieta mental, espiritual dela é tão péssima, tão nojenta, tão ruim, assim, tão carregada de coisas destrutivas, que de fato ela não vê esperança nem para ela. Até dentro da casa dela, se alguém precisar dela, ela acha que não tem condição, porque ela só vê caos, ela só vê coisas ruins acontecendo sem expectativa, sem esperança. Sim. Por quê? Porque consome coisa ruim demais. Né? E aí, assim, olha, é absurdo, né? A gente viver uma vida. Eu acho que é uma tentação, é tentar muito ao Senhor nosso Deus, viver uma vida de práticas ruins, de práticas destrutivas, e querer colher disso uma coisa boa, uma coisa edificante, um dado. Se eu, de hoje em diante, né? Daqui até não sei quanto tempo, eu só comer coisas que fazem mal, não adianta eu querer ter saúde, pedir para você orar por mim, vai, ora por mim, eu preciso ter saúde e tal, mas eu só estou comendo coisa que faz mal. Não pratico exercício nenhum. Não tenho limites nessa minha alimentação. Eu estou fazendo uma ilustração, né? Eu não tenho limites nisso. Poxa, não tem ninguém que me ajuda nesse negócio, né? Porque eu estou consumindo coisa ruim, estou colocando coisa ruim para dentro. Então, não adianta. Um crente que fica aí isso está demais, né? Está demais. Um dia desse eu liguei para quem feito isso, né? Ligar para as pessoas da igreja. Eu vou ligando um pouco de pessoas, de um grupo de gente cada semana. E assim, fui conversar com uma pessoa da igreja e ela estava assim, transtornada, né? Por quê? Porque isso, e falou de algumas coisas lá. E aí eu falei assim, o que a senhora anda assistindo? GNT, né? Não, Globo News. Globo News, eu fico direto sabendo as coisas e tal. Eu falei assim, está fazendo bem para a senhora? Olha, pastor, o que eu quero saber? Eu falei assim, olha, a senhora quer minha opinião? Não está fazendo bem para a senhora. Se não está fazendo bem para a senhora. A senhora está consumindo um negócio que tá ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. Porque para eles, quanto mais as pessoas ficarem com medo, olhando para a tela, melhor. Porque aí eles precisam de audiência. Né? Então, eles vão fazer de tudo para ganhar a atenção da gente. Por que a senhora não assiste tal coisa? Eu fui falando com ela. Por que a senhora não assiste nada? Né? Não assista nada. Aproveite esse tempo de pandemia para se enxergar, para ter um olhar para dentro, para se perceber no mundo, perceber seus sentimentos de fato, ter um diálogo com você mesmo, ver o que Deus tem para dizer para a senhora. A senhora está perdendo uma oportunidade muito grande, porque está tudo parado para a senhora poder pensar nisso, a senhora não está fazendo isso. Então,
Quando a gente viaja de avião, tem uma orientação lá que se acontecer alguma coisa, né, uma pane, alguma coisa assim, que as máscaras cairão. O que a gente tem que fazer é o seguinte, colocar na gente primeiro, para depois atender criança, idoso, você tem que se ajudar, para depois você ter condição de ajudar o outro. Então não adianta o cliente ser bem intencionado se ele não cuida dele, se ele não leva uma vida com o Senhor também. E nós não estamos falando ainda de treinamento, nós estamos falando de ministério ordenado, de chamado específico. Estou falando simplesmente de viver uma vida perante o Senhor, de fato, diante do Senhor, se alimentando dele, das coisas que ele tem oferecido, e são tantas. Aí sim você vai estar melhor você vai ter condições de oferecer alguma coisa. Mas se seu coração só está lotado de coisa ruim, o que você vai falar? Quantos morreram? Ah, não sei o quê. Tá. Poxa vida, é um tipo de coisa que igual esses dias está borbulhando esse negócio aí do racismo, né? De novo, né? Essas conversas aí sobre racismo. E eu acho que a gente não trata disso dessa maneira aí, né? O problema dessa questão toda é maior. Mas a mídia precisa vender, né, cara? Precisa fazer balançar, engorrar, e aí sensibilizar as pessoas, a ponto de eu, por exemplo, de ter gente que queira que eu veja um problema nos negros. Eu não vejo, eu fui criado lá em Carangola, num bairro onde eu era minoria, né? Eu que era zoado ali por causa da cor, e assim, não consigo olhar para eles de maneira diferente. Se alguém era diferente, era esquisitinho na época, esse alguém era eu, mais uns três lá. Então, assim, eu não consigo enxergar. Então, eu acho de fato um absurdo, uma coisa ridícula, uma coisa, né? Mas é fruto do pecado, sabe, desse problema do homem querer ser maior do que ele é mesmo e não cuidar, não enxergar no outro a imagem de Deus, que é uma imagem de Deus que está ali prejudicada por causa do pecado. Se a gente não conseguir fazer isso, cara, racismo, abandono agora em épocas de pandemia, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém porque a gente acha que o outro é um atraso na vida da gente. Agora, se a gente olhar para o outro e perceber que o que a Bíblia diz, que nele também está a imagem do Senhor, ele foi criado a imagem e semelhança do Senhor, que do Senhor, como diz o Salmo 24, que do Senhor é a terra e os que nela habitam, tudo pertence a Deus. Então, se é de Deus, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um olhar diferente para esse negócio. Eu não posso olhar com indiferença, não posso olhar assim de qualquer maneira. Agora, quanto a caçar, né, procurar pessoas, sair com a lupa, não precisa, não precisa. É só ficar atento, né? É só ficar atento. Jesus não atendeu todas as demandas, nem a todas as pessoas que precisavam da sua ajuda. Em alguns momentos ele ficava ali, atendia todo mundo. Em outros momentos ele largava o pessoal e ia para outro canto. Às vezes chegava num lugar, tinha um monte de gente doente, ele curava uma. Então, essa questão matemática a gente não consegue definir, né? Mas Deus direciona isso. Deus direciona. E eu acho interessante demais lembrar de como que a gente cuida do coração no momento que ele está angustiado, né? Quando eu conversei com esse jovem da igreja sobre essa situação, da pessoa lá, do colega de serviço que ficou doente, eu propus para ele que ele devia fazer procurar uma terapia espiritual. Aí ele assustou, eu falei, não, eu vou te mostrar, eu vou te dar a terapia espiritual, vou ficar tranquilo, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ver o que Jesus faria, o que ele fez quando ele estava em momentos de aflição. E a gente percebe que Jesus não deu piti, Jesus não ficou emburrado no canto. Quando ele estava angustiado, perto do seu sacrifício, de ser entregue para ser crucificado, ele ficou angustiado com aquilo pesou nele, ele orou, ele foi para um canto, ele conversou com Deus, ele passou um tempão ali conversando com Deus, e ali as coisas se resolveram. Depois ele sai daquele momento e fala com os discípulos assim, que nem conseguiram ficar orando com ele o tempo todo. Ele falou assim, bora galera, bora que está na hora, vou lá cumprir o que eu vim para fazer. Então assim, as coisas se resolvem diante do trono do Senhor. Não é com livro, não é com treinamento. Essas coisas são boas, elas fazem bem. Mas se não houver esse antes, e é estar de fato na presença do Senhor, a gente não consegue nem ter empatia. A dor do outro, ao invés de ser uma oportunidade de demonstrar misericórdia, acaba se tornando um empecilho, um quebra-mola que me atrapalha a seguir com a minha vida. Então a gente não consegue ter caridade com ninguém. Preciso manter esse contato com o Senhor de fato, para que eu possa enxergar com os olhos dele.
eu possa parecer com ele. Porque o chamado do cristão não é para ser rico, pobre, grande, pequeno, influente, anônimo. O chamado do crente é para se parecer com o filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nosso Exato. chamado é para isso. Então, vamos ver como é que Jesus agiu. E claro, eu não estou falando aqui de moralismo, de salvação pelo exemplo, não estou falando disso. Mas quem é salvo foi salvo para isso, para se tornar parecido com Jesus. Como Jesus reagiria? Como ele reage diante dessas coisas? Então, assim, isso já ajuda demais a gente não ficar insensível, não ficar bruto, né, e nem preguiçoso. É interessante que você construiu de maneira muito interessante aí como isso acontece, né? Tem um cuidado da própria vida com Deus, né? E aí, como você está dizendo, imitar Jesus. Jesus era alguém que, se a gente fosse falar, não precisava orar. Ele diz: eu e o Pai somos um. E ele está ali investindo em vida devocional. Jesus se retira para orar constantemente. Ele tinha comunhão com o Pai, né? Isso é marcante. E é bem aquela ideia, né? Como é que eu vou dar água para alguém se eu não tenho água, né? Como é que eu vou dizer para alguém É, assim, ó, acredita em Deus, eu não acredito, ó, tenha fé, eu não tenho fé, né? Dizer assim, experimente algo que nem eu sei o que é. Então essa ideia, outro aspecto que você tocou que eu acho bastante interessante, né? Essa concepção de um duplo olhar, né? Olhar para nós mesmos como gente vocacionada, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus acima de tudo, e a vontade é que a gente se pareça com Jesus. E esse aspecto do olhar ao redor com misericórdia, com compaixão, né? A gente fica muito marcado por Jesus lá no Evangelho de Marcos, quando ele vê uma multidão e a Bíblia diz que ele ficou compadecido porque via neles pessoas que eram como ovelhas que não têm pastor, desorientadas, precisando de cuidado. E essa necessidade que a gente tem, né, numa sociedade tão individualista como a nossa. Ontem a gente falava, a gente vai chegando numa situação na qual a gente percebe que a gente precisa das pessoas. Né? Hoje, mais que tudo, está muito claro. Hoje a gente tem limitações profundas aí que a gente está precisando de serviços, de pessoas, de ajudas em áreas que a gente nunca imaginou que precisava, né? Esse senso de individualismo, de isolamento, ele vai sendo reduzido, né? Isso é algo que está ficando bem claro mesmo, essa necessidade de olhar ao redor. E essa questão da compaixão, né? De olhar e ver vidas sendo perdidas, gente perdendo emprego, famílias sendo desfeitas, porque, né, aquela ideia que já aconteceu na China e que a gente provavelmente pode passar por aqui também, um boom no número de divórcios, Deus nos livre disso, mas é algo que pode é, acontecer. Né? Então a gente está diante de uma realidade que ou a gente olha com sensibilidade para isso e está disposto a ajudar de alguma forma, ou a gente fica tocando a nossa vida, e eu vou preocupar comigo mesmo e no máximo com os meus arredores aqui, minha mulher, meus meninos, meu pai, minha mãe, um irmãozinho aqui e tal, mas o estranho não tem suporte da minha parte. E quando a gente olha para esse exemplo de Jesus, né, que você está dizendo, fica muito claro que nós estamos aqui para cuidar um dos outros mesmo. Né? E Deus está nos dando essa oportunidade de modo assim fantástico. verdade. Muita gente precisando de uma palavra, e deixa eu falar para vocês que estão nos assistindo aqui, gente. É gente que não vai chegar em mim e não vai chegar no Wellington. É gente que na maioria das vezes vai parar em vocês, porque elas não têm acesso a gente. Elas nunca nos viram na vida. É gente que vai chegar em você e vai chorar as mágoas e vai rasgar o coração. E você pode dizer para ela, ok, boa história a sua, ou falar assim, deixa eu sentar na calçada com você e no mínimo chorar junto nós vamos.
esse senso de se compadecer e falar, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou mexer na minha estrutura para poder ajudar, ele é extremamente necessário, né? A gente está Verdade. tá vendo isso assim na prática e é uma necessidade emergencial a gente perceber isso, porque, infelizmente, ou a gente entende que nós estamos num mundo, numa igreja que carece de, de, de ajuda, de mutualidade, né? Ou a gente vai se isolar cada vez mais e daqui a pouco a vida volta, não ao normal. A gente ontem falava dessa ideia do novo normal, né? E a Sim. gente sai lá dizendo assim, olha, foi totalmente infrutífero. Eu não cresci, eu não ajudei ninguém, eu não fui ajudado por ninguém, foi improdutivo. E aí, dentro disso tudo, acho que a gente entendeu, precisamos cuidar da nossa fé, precisamos ter um olhar atento, um olhar parecido com Jesus. A gente chega na parte prática. Na prática, então, como eu faço para ajudar uma pessoa? Porque, infelizmente, hoje mesmo eu conversava com um irmão e eu dizia para ele, fala, hoje muitas vezes a gente está querendo mandar para a medicina, para a psiquiatria, por exemplo, assuntos que têm a ver com a alma. Psiquiatria vai te dar um remédio para tratar do aspecto biológico, mas tem coisa que é muito profunda, é lá na alma. E eu tenho percebido essa nossa cultura hoje que as pessoas estão, como você disse no início, se terceirizando. Então alguém chegou, reclamou, falou: ah, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um psiquiatra, você precisa de uma ajuda. Ué, eu estou aqui, eu sou crente no Senhor Uhum. Jesus. Então tem essa fuga, talvez pelo sentimento de incapacidade, eu não sei como te ajudar, ou às vezes por essa falta do senso de compaixão, ou pela falta da noção de chamado. Aí alguém agora está assistindo a gente aqui e acendeu um clique na cabeça, falou, eu preciso fazer esse negócio, eu preciso começar a ajudar, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei praticar esse negócio. Por onde começar? Alguém que acendeu uma luzinha aí agora e fala, eu preciso ajudar alguém, mas eu preciso de um mapinha, eu preciso de uma estrada aí. O que você diria para nos ajudar? Então, vamos lá. Eu penso que essa pandemia está nos ajudando a ter esses olhares, né? Nos ajudando a perceber isso que já era função nossa, já era função do cristão. Sim, Aliás, eu acredito que o mundo só não está pior por causa de nós, cristãos. Porque somos bons? Não, porque Deus resolve manter a nossa vida, então ele freia muito do mal que podia estar acontecendo no mundo. Então, quem está achando que a pandemia do coronavírus aí, da Covid-19, é a pior coisa do mundo, a pior coisa que está acontecendo, é pior que a gente está conseguindo perceber, mas tem muita coisa que poderia ser pior se Deus só soltasse a mão, se ele não refreasse o mal, se ele não segurasse o mal por causa da gente, por causa do amor que ele tem em nós. Para quem acha que, para quem precisa assim de um verso bíblico, né, para poder acreditar que tem que estar do lado de alguém que está sofrendo, eu estava lembrando de um quando você falava, né, que é de Romanos, capítulo 12, se eu não me engano, verso 14, 15, chorai com os que choram. Você citou ele aí, né? Então a gente tem que chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, pronto, esse dever está aí, né? Essa obrigação. Mas se traçar um roteiro, né? Eu gosto muito, quando eu penso nisso, né, dessa incapacidade da gente de fazer determinadas coisas, da história que está lá em Marcos capítulo 2, quando um sujeito aleijado é levado até Jesus por quatro amigos. E eles estão tentando ajudar o cara, não consegue. Quando chega perto onde Jesus está lá com o pessoal que está fazendo sua pregação, sua mensagem, não conseguem entrar porque a casa está lotada, então não tem espaço, né? Ainda mais para passar com um rapaz pendurado, não dá fácil o negócio. Aí a Bíblia diz que eles vão lá, eles estão uma ideia assim meio fora da casa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o telhado aqui, vamos descer ele na frente de Jesus, que aí não vai ter jeito da gente não Jesus. colocar ele diante de Jesus.
Cara, eu acho que essa história, ela dá para a gente assim, ah, algo muito interessante. De fato, o que eu posso fazer de melhor por alguém é colocá-la perto de Jesus. É o que eu posso fazer. E isso pode dar trabalho, de fato isso pode dar trabalho, mas assim, a única coisa que eu tenho que fazer é levar essa pessoa para Jesus, levá-la até a presença de Jesus, colocá-la perto da palavra de Cristo. Então, primeiro eu tenho que ver o doente, né? Eu tenho que ver a pessoa. Se eu não estiver vendo, se eu não enxergar, se me faltar essa sensibilidade, e aí tem coisas que eu acredito que são. Tem mais, né? Mas que eu me lembro agora que eu acredito que são como nuvens que ficam na frente da gente, nos impedindo de ver as pessoas. Uma é a murmuração. Cara, se a gente vive só para reclamar, só para ver o lado negativo das coisas, é difícil a gente acreditar que alguma coisa boa possa acontecer. Então a gente não consegue ver o outro. É É, muito complicado. Então, e a Bíblia fala que murmuração é pecado, não é coisa boa. Não deveria ser, sabe, não deveria ser tratado por nós como uma coisa simples da vida, não. A outra coisa, que talvez esteja bem associada com a murmuração, é a gente se olhar como o centro do universo. Se a gente se olha como tudo é por causa da gente, essa mania de reizinho que a gente às vezes sustenta, a gente não consegue ver o outro de fato, porque a gente está sempre se preocupado com conosco mesmo, com aquilo que vai ser benefício para a gente. E como a gente nunca está satisfeito, os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir, então a gente sempre tem uma demanda para ser atendida que não foi atendida ainda. Então como é que eu vou cuidar do outro? Como é que eu vou enxergar o outro? Não. É meu pirão primeiro aqui, eu tenho que cuidar de mim. Então, assim, se a gente sair do centro, se a gente parar se a gente perceber, aceitar que quem é o centro da história é Jesus Cristo, e que a gente vive em torno dele, e que as pessoas estão ali também juntas, então isso já ajuda a gente a olhar. Agora, quando a gente vai fazer o quê? Vendo a pessoa, apenas ouça, apenas escute, apenas demonstre interesse por ela. E isso, ninguém precisa fazer faculdade para poder demonstrar interesse, você precisa ter um coração realmente mexido com isso. Você não precisa de ser PhD em coisa nenhuma. Você precisa apenas ser sensível com a demanda, a dor, a carência, a angústia, o medo, sei lá, a privação que o outro está sentindo. E se aquilo que o outro está sentindo, ao meu ver, é um negócio muito ridículo, muito pequeno, então melhor ainda, está fácil de se ajudar. Apenas ouça, deixa a pessoa colocar aquilo, deixa ela se expressar. Às vezes o que ela está mais precisando é isso, ela precisa desabafar, colocar aquilo para fora. E aí, a partir daí, você ouviu, você se colocou do lado, você não se colocou na frente como o sabe tudo, e nem mandou, nem nada, você apenas ouviu, aí você ganhou a atenção dela, agora você vai conversar com ela, fazer com que ela, procurar levá-la até a presença de Jesus. Isso pode ser você mesmo falando, ou buscando ajuda de outras pessoas, mas você ganhou a oportunidade de falar alguma coisa quando você escuta. Agora, quando a gente chega só com discurso, a gente só fala, aí fica complicado. Eu acredito que a gente pisa demais na bola, a gente erra demais, porque a gente sempre chega com discurso primeiro, ao invés de ouvir o que a pessoa está precisando. Né? Isso já vinha acontecendo e não pode acontecer agora. A gente precisa ouvir qual que é a demanda. Ela está triste por quê? Por que ela está desse jeito? Porque perdeu o emprego? Pô, é um negócio difícil, de fato. Né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer a vaquinha, vamos ajudar, vamos comprar o gás. Você vai fazer alguma coisa. Né? Por quê? Nós vamos resolver o problema do mundo, Mike? Nós não vamos resolver o problema do mundo. Mas do mundo daquele que está do nosso lado, aquele que se apresentou para nós, nós podemos, pelo menos, tentar resolver. Não do mundo inteiro, mas do mundo, do universo daquela pessoa, ou daquela família, ou daquelas pessoas que Deus, de alguma maneira, trouxe para perto da gente. Essas a gente tem, sim, a oportunidade de resolver, e é isso, olhar com compaixão, ouvido atento, e se você escuta bem as pessoas, escuta bem o que Deus tem para dizer, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer aí, ele vai colocar a palavra certa para chegar do lado de cá, não tenha dúvida, ele vai conduzir essas coisas. E eu acredito que essa pandemia está dando essa oportunidade para a gente fazer esse movimento para dentro, esse movimento para cima, para a gente olhar para Deus. Estava lembrando o texto de Hebreus, falando que a gente não tem aqui, né, nesse mundo, a nossa cidade é outra, né? Então a sim. gente vive aqui, mas
as nossas raízes elas vão para a cidade eterna, né? Nós estamos sendo enraizados numa outra cidade, então está nos dando a oportunidade de olhar para cima. Mas, ao mesmo tempo, você continua lendo o texto e fala assim, mas vivam fazendo boas obras, cuidando uns dos outros ali, sendo rico em abençoar os outros, porque essa expectativa não é um escapismo, essa expectativa da cidade futura não é para deixar a gente alienado, mas enquanto a gente está sendo enraizado, nossa raiz está crescendo nesse sentido, nós vamos vivendo aqui, porque isso agrada ao Senhor, essa é a vontade do Senhor. Então, a gente está tendo a oportunidade de viver nessas três direções aí é, com mais, sei lá, assim, viver isso de forma mais intensa, né? De forma mais saudável. Um movimento que faz a gente se olhar, que faz a gente olhar para o alto e que obrigatoriamente faz a gente olhar para o outro também, porque lá do alto ele olha para todos. Então, se a gente olha para o alto, a gente aprende com ele a olhar para as outras pessoas também. Perfeito. Então, pessoal, era a nossa ideia hoje. A gente sabe que hoje, se você tinha a pretensão de receber um curso de aconselhamento em 58 minutos, não era isso que ia acontecer. Mas a ideia, né, desde que eu e o Wellington começamos a conversar, quando eu fiz o convite, era justamente essa, de tornar a gente com um olhar mais aguçado para as oportunidades que Deus tem dado para a gente. E esse olhar aguçado não simplesmente por um treinamento, mas por discernimento que o Espírito Santo dá para nós. Então eu espero assim fortemente que você tenha ouvido essas palavras aqui e que você comece a viver e olhar para a sua vida de outra forma. Né, de começar a andar e falar assim, opa, aconteceu essa situação lá no meu trabalho hoje, com aquela pessoa. Por que será que Deus proporcionou que eu tivesse essa situação? Ah, olha, a minha família está acontecendo isso aqui. Por que será? A gente às vezes olha assim e fala assim, tem ninguém com problema ao meu redor. Porque você não está vendo ninguém, porque todo mundo tem problema. E aí o próximo passo é como eu vou ajudar, com o Evangelho. Né? Como o Wellington bem falou, estamos aí para colocar Jesus no centro e dizer para as pessoas, olhem para ele, cheguem perto dele, lá tem solução. Então a gente queria muito contribuir com vocês, eu tenho certeza que o Wellington contribuiu muito, né? Foi produtivo demais e a gente vai encerrar orando. Eu vou orar, né, por você que acompanhou a gente. Obrigado a todo mundo. Eu vi que tinha uma pergunta ali do campanha que era sobre como, né, destreinar a mente a ficar só nas notícias ruins, e aí você colocou que é buscar proximidade com Deus, né? Que o Evangelho é a boa notícia, então para livrar da notícia ruim é se apegar com a boa. E no mais, muito obrigado a todo mundo que está com a gente aí, pessoal da Sexta Igreja, pessoal que nos visitou. A gente vai orar e logo após, às 20 horas, vai estar no nosso canal no YouTube também, tá bom? Wellington, mais uma vez, Michael, muito obrigado. Sim. E para quem tem interesse em se aprofundar nisso, existem muitas boas ferramentas, livros e tudo. Nós conhecemos um colega que tem feito um curso de aconselhamento bíblico muito bom, e é online, né? O Depois Glauter. você coloca lá o link dele, o Glauter, que é a versão carioca do Jetstone. A versão carioca do Jetstone. Vamos falar com Deus então. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos treina através de diversas situações. Te agradeço porque o Senhor tem colocado gente necessitada na nossa porta e que nós tenhamos a sensibilidade de ouvi-las e de ajudá-las. Abençoe a vida do Wellington, da Glenda, de seus filhos, da Igreja Presbiteriana de Itaparica. Ser com a Sexta Igreja, com cada uma das pessoas que nos acompanhou, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.